Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui sobre o filme A Cabana. É um filme que nós assistimos e tocou bastante o nosso coração e resolvemos trazer um pouquinho para vocês compartilhar do que fala esse filme, como que ele traz alguns pontos importantes para dentro da nossa vida. Certo, Calara, o que você quer trazer para nós? Certo. Então, foi muito interessante, né, a gente assistir esse filme, e o principalmente desse filme, fala sobre o perdão. Foi uma parte mais que me tocou mesmo, porque como o protagonista, o Mac, perdeu a filha numa viagem com família, né, Acha que a princesa devia ter um vestido vermelho que nem o meu? Vermelho é bom, filha. Cadê a Missy? Missy! Cadê a Missy? Desculpa, ninguém a viu. Missy! Missy! a filha foi assassinado por um psicopata, enfim, essa pessoa no final até o final do filme não apareceu. E quando a filha morreu, eles também não encontraram o corpo da filha, né? Então, isso foi uma tragédia, uma dor muito profunda para a família. Eu tive medo. Não sabia o que fazer. Possível suspeito avistado. Acharam um caminhão nas montanhas. Eu sinto muito, Sr. Phillips. E tanto esse Mark, que é o pai, e os seus outros filhos, né, que é o irmão e irmã dessa menina, ficaram uma dor muito grande e não conseguiam se perdoar nem perdoar o assassino. Desculpe. Me desculpe. Nós já perdemos tanto. Eu não quero perder você também. E o filme relata o processo do perdão do Mac para esse assassino. Então a gente imagina a dificuldade para fazer este movimento. E foi neste momento o Mac teve uma conexão muito profunda com Deus. Ellen Phillips. Eu estava ansiosa por este dia. Eu conheço você? Não muito bem, mas podemos resolver. Muito bem. E o Mac, ele teve uma infância muito dolorida, na qual o pai era alcoólatra e batia na mãe e também nele. Também foi difícil para o Mac liberar o perdão com o pai. Em alguns momentos, também mostra o perdão que ele consegue com o pai, na qual para ele foi muito difícil aceitar essa situação que o pai está batendo, até que ele consegue compreender que o pai também passou pela mesma situação. E nós olhando o filme, analisando melhor, conseguimos perceber que se Mac continuasse na tristeza profunda por ter perdido a filha, ele levaria também ao mesmo caminho do pai e poderia começar a bater nos seus filhos também. Então, uma das coisas que eu vi que é importante olhar é o nosso interno. O quanto que muitas vezes nós não permitimos soltar o que precisa soltar. Muitas vezes soltar alguns sentimentos, como por exemplo a tristeza. A gente mergulha na tristeza de tal maneira que ela começa a espalhar para o externo e levar para as nossas relações, para o nosso convívio, se tornando uma pessoa muito triste, que não consegue mais expressar o amor e começa a sentir raiva de Deus. Exatamente, Aline. E foi nesse processo que o Mac teve um encontro com Deus, né? E no início o filme foi muito interessante porque é incrível a gente imaginar que a gente estava convivendo com Deus. E esse filme exatamente fez uma personagem de Deus como se ele tivesse um encontro com Deus mesmo. Mas de fato, no final do filme, a gente entende que realmente ele estava na beira da morte, né? Nossa, eu acho que eu vazei a informação do filme. E realmente ele teve esse encontro com Deus e com mais
uma deusa, que é a criatividade, e outro, né, outro espírito também que estava ali ajudando o Mac, né? E a gente pôde perceber o quanto o Mac estava em dor e Deus queria que ele perdoasse, entendesse que o mundo, as coisas acontecem por algum motivo, mesmo que a gente não entendendo. Só que pro Mac é muito difícil aceitar isso, porque dentro dele, ele só entende que, na visão dele, porque esse assassino ele não é punido, ele é solto. Ele pode fazer as coisas que quiserem, prejudicar uma criança, uma menina inocente, sem força, e matou a menina, e ainda tá solto por aí. E ainda Deus quer que ele perdoa tudo isso, né? Então ele ficou com muita raiva de Deus. E numa das conversas, ele bateu a mesa e foi embora. Sim. E aí é a parte do julgamento. O quanto que ele começa a julgar o assassino, a julgar a Deus, tudo por conta que não foi da maneira de como ele queria. Quantas vezes nós nos colocamos nesse lugar? Ele está sendo do jeito que eu quero, então começa a julgar. Começa a reclamar com Deus que não está fazendo do jeito que eu quero. Só que, na verdade, não é o jeito que você quer, e sim o jeito que precisa ser. E esse julgamento acaba nos prejudicando muito, porque a gente não deixa a vida fluir, não solta a vida, para que ela aconteça da maneira que precisa ser. Exatamente, Aline. Mas essa é uma parte muito difícil, né, para a maioria das pessoas. Mas é o que a gente precisa aprender, praticar isso. Porque a gente ainda vive muito no ego, né, no julgamento, no controle, querendo que as coisas sejam do jeito que a gente é. E não necessariamente tem que aceitar uma tragédia, né? Esse é o caso mais radical, como mostra no filme. Mas mesmo sendo radical, a gente precisa aceitar as coisas do jeito que elas são, a vida do jeito que ela é. Mas no dia a dia, né, a gente já tem muita dificuldade para aceitar as coisas que acontecem, né? E a gente fica brigando consigo mesmo, brigando com Deus, brigando, ai, porque acontece assim, fulano é assim, e é chato, eu não aguento, né? Mas quanto mais a gente quer julgar, mais a gente entra nessa briga e a gente se perde no meio, a gente sai do fluxo, né, da vida, porque as coisas acontecem, tem algum motivo. E muitas vezes, justamente aquela pessoa que a gente mais odeia, que mais a gente se incomoda, se irrita, é onde tem a nossa aprendizagem. E a gente não quer, em vez de a gente olhar para aquilo, porque essa pessoa fala essa palavra, irrita tanto dentro da gente, a gente olhar o que está pegando dentro da gente, a gente não olha, a gente fica falando que essa é uma pessoa muito chata, não quero, não sei o quê, e daí a gente perde a chance de aprendizagem e a gente sai do fluxo. E isso vai ficar repetindo, 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 até a gente entender e aceitar e até perdoar muitas vezes, para que isso pare de repetir. Parece engraçado, parece assim, não faz sentido, mas é assim que o universo funciona, né? Eu entendo assim, não sei o que você acha, Aline. Sim, inclusive tem uma parte do filme que mostra essa parte, né? Que o universo molda no que você coloca. Então, se você está falando que está difícil, assim é. Porque é o que você mais está atraindo, é o que você mais está pedindo. Então, se é a dificuldade que ele te envia. Então, é muito importante tomar cuidado com os pensamentos. Também tem a parte que fala que quanto a gente deixa o nosso campo aberto para as más influências no momento em que a gente se coloca dentro de sentimentos negativos. E aí a gente baixa a nossa frequência e automaticamente abre o nosso campo para energias negativas, para situações que muitas vezes fogem do controle. Sim, exatamente. O filme é muito interessante, né? Então a gente recomenda às pessoas que nunca assistiu, assista. Parece que tem o Cabana 2, eu vou assistir ainda também. Mas Está estreando e vamos perder, né? é um filme muito interessante quando quem mergulha vai sentir como se tivesse uma conversa profunda com Deus. Porque é daí onde Deus, o universo, a gente percebe o Deus, o universo nunca esqueceu nenhum de nós. Muitas vezes a gente acha que
Deus abandonou a gente. Naquele momento, se realmente Deus existisse, não iria permitir que isso acontecesse. Não iria permitir uma menina seja sequestrada, maltratada e assassinada. Isso aconteceu porque Deus permitiu. Mas em nenhum momento Deus nos deixou. Não existe resposta fácil para acabar com sua dor. Onde estava quando eu precisei de você? Eu nunca deixei a Miss. Mas é muito difícil para um ser humano, né? A nossa consciência, que não tem um nível tão elevado assim como o de Deus, né? A gente consegue perceber que o universo é muito maior, muito além do que a gente consegue ver. Viagem de um homem. Quer que eu o perdoe? Eu quero que ele sofra como eu sofri. Abrirá seus olhos. Você quer a promessa de uma vida sem dor? Quero. Isso não existe. Então, é um filme bem... É suspense, né? Mas também tem muita graça, bênção de Deus ali dentro desse filme. Como a gente percebe a presença da espiritualidade ao nosso redor, né? E daí, no final do filme, né? O Mac, ele volta como uma pessoa renovada, né? Como se tivesse renascido. E, inclusive, ele começou a viver a vida de uma forma tão grata e tão intensa quanto ele não tinha vivido na criança ainda, né? Na época da criança dele, que foi uma infância muito difícil, né? Como a Aline mencionou, que o pai batia nele, batia na mãe, então era uma infância muito abusiva, né? Muito sofredora. Mas aí, como ele passou toda essa orientação, ele passou quase 3 dias, né? Um final de semana com toda a espiritualidade, ele voltou com outra visão totalmente diferente e hoje ele vive com um coração de gratidão em todos os momentos, né? Então ele aproveita cada momento como se fosse a única e a nova. Isso mesmo, Clara. E é muito importante isso, né? Entender a importância do hoje, do agora. Viver com intensidade o agora. Não amanhã. Ah, amanhã eu vou para o parque. Ah, mas e hoje? O que você está fazendo hoje? Ainda que você fale que, eu só estou em casa. Não, mas você está em casa, você tem uma casa. Então, seja grato. Então, viver com intensidade a cada momento. E não ficar pensando no passado ou no futuro. Isso no hoje e no agora. Bem interessante isso que você falou mesmo, Aline. Mas é uma lição que eu mesma venho aprendendo sobre isso, né? Viver aqui, presente agora, né? Como você falou, né? Ah, amanhã eu vou pro parque, vou fazer tal coisa. Mas e hoje, né? Ah, hoje não tô fazendo nada, então hoje não tem graça. Não, hoje tem muita graça. Todo momento tem muita graça, né? Que nem você mencionou, agradeça que a gente tem um lugar para ficar nesse frio, né? A gente tem comidas, a gente tem pessoas que a gente ama, né? Tá perto da gente, saudável. Então, em cada momento, somos abençoados e bem cuidados por Deus, né? Pela espiritualidade, mesmo a gente não percebendo. Sim, são movimentos sutis, mas a cada pessoa que a gente convive, tem o Deus dentro de si. Então, cada palavra que você recebe do outro, se você souber ouvir, você vai entender que Deus está ali, está conosco sempre. Pois é. Isso, eu acho que é. Então tá bom, né? Convidamos a Obrigada. todos a aproveitarem e assistir ao filme. É um pouco longo, mas vale a pena. Assista. Acabando. Tchau. Então,